Segundona, e vamos nós de novo, aqui continuando a Lei 17331, RJ1, Regime Jurídico Único do Servidor do Município de Marabá. Continuando aqui dos direitos e vantagens do vencimento, subsídio e remuneração. Quero mais uma vez deixar claro para você que sempre tenho falado nos vídeos, mas repetir aqui não custa nada repetir. Galera, leia a lei. Eu vou aqui somente olhar, pincelar aquilo que eu achar interessante, que pode cair em prova, aquilo que realmente é interessante, mas é bom você ler por conta própria, até porque também não vou poder, em determinados momentos, ler na íntegra, porque tem que ser bem rápido, bem dinâmico, eu não posso ficar muito parado aqui lendo tudo. Ó, nós estamos na página 13 de 52 páginas, então eu tenho que dar uma acelerada, então é importante você ler o texto para você entender com mais profundidade ou entender melhor a lei. Vamos lá. Para os efeitos desta lei, considera-se vencimento a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Esses conceitos, galera, é importante memorizar. Inclusive, quando estávamos fazendo uma prova, as questões ontem nós resolvemos algumas questões da lei, e eu vi algumas questões relacionadas a isso aqui, ó, vencimento, subsídio e remuneração. São conceitos que podem cair na tua prova, que podem ser pedidos aí, definições, que eles podem trocar para tentar te confundir. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Ou subsídio, acho que é subsídio que chama. A remuneração fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, bônus, prêmio, verba de representação ou espécie remuneratória. A remuneração é a retribuição pecuniária mensalmente paga ao servidor pelo exercício do cargo, correspondendo ao valor padrão fixado por lei e acrescento de vantagens inerentes ao cargo, atribuições e condições de trabalho. Para resumir, vencimento. Vencimento o que é? É o valor, digamos assim, entre aspas, é o valor seco, é o valor que você recebe ali, o vencimento, digamos, é o seu vencimento padrão para quem, por exemplo, fazer nível técnico, quem vai fazer nível fundamental, por exemplo, que é o valor de R$ 954, está falando edital, que é a remuneração. A remuneração é aquele valor, R$ 954. Agora, com os acréscimos, digamos, se você é agente de portaria e você vai ser agente de portaria no período noturno, você vai ter um acréscimo de adicional noturno, hora extra noturna, você vai ter de repente ali também um vale alimentação. Então, com esses acréscimos, você vai ter a remuneração, que é a retribuição pecuniária, ou seja, que é o vencimento mais as vantagens mais os acréscimos. Então você vai ter a remuneração. Então não confunda. Se a prova disser assim, a remuneração é o vencimento, é a retribuição pecuniária pelo exercício. Não, não é. A remuneração é a soma do valor de retribuição, que é o vencimento, mais acrescido de vantagens inerentes ao cargo. Então a soma dos dois vai firmar aí a remuneração. Subsídio é a parcela única. Geralmente esse valor de parcela única, sem abono, sem adicional, sem gratificação ou outra espécie, geralmente é pago para determinados servidores especificamente. Por exemplo, eu não sei dizer para você, mas eu acho que provavelmente um secretário de município ele deve receber um subsídio. É um valor fixo, valor fixado ali. Digamos, tantos mil, só aquele valor e pronto, acabou. Ele não recebe mais nenhum acréscimo, mais nenhuma vantagem, porque é o valor único. Então a diferença é essa, o subsídio é remuneração fixa e parcela única, e não tem acréscimo nenhum. Nenhum servidor da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes poderá receber mensalmente, a título de remuneração ou provento a importância inferior ao salário mínimo, salvo se proporcional ao tempo de serviço, a importância superior ao subsídio mensal em espécie do chefe do Executivo Municipal. Isso aqui é os valores mínimos e máximos fixados em lei. Você não pode receber menos que o salário mínimo e não pode receber também mais do que o prefeito municipal. Esse é um teto para você que o servidor não pode receber mais que o prefeito municipal. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar serviço sem motivo justificado, a parcela da remuneração diária é proporcional aos atrasos não justificados. Então você vê que tem desconto aí do servidor em dois casos, na falta e também
no atraso não justificado. Você pode ser descontado do seu salário em caso de falta ou então em caso de atraso que não se justifique. Parágrafo único. As faltas justificadas nos termos desta lei não afetam a remuneração ou subsídio do servidor. Salvo por imposição legal ou mandado judicial ou para atender programa oficial de apoio social ou de capacitação funcional por autorização expressa do servidor, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor. Olha aí, salvo essas hipóteses: imposição legal, mandado judicial para atender programa oficial, apoio social e capacitação funcional por autorização expressa do servidor, nenhum desconto, ou seja, não pode haver desconto da sua remuneração, exceto nesses casos. As consignações motivadas por programa oficial de apoio social ou de capacitação funcional necessitam, para sua efetivação, da autorização do servidor. Então, mesmo que sejam consignações, por programas de apoio social, etc., mesmo que seja isso, essa condição que está dizendo aqui, o servidor tem que autorizar. Se a prova disser que pode haver desconto de consignações sem autorização do servidor, está errado, ele tem que autorizar. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais em valores monetários devidamente autorizados. Para fins expostos dessa lei, considera-se a reposição, devolução aos cofres públicos de quaisquer parcelas recebidas indevidamente pelo servidor, que não sofrerá correção se este não lhe tenha dado causa, ou seja, de repente a prefeitura deposita de maneira equivocada um valor na sua conta. Então vai haver uma reposição desse valor, porque o valor não pertence a você, então você tem que devolver esse valor. A indenização à Fazenda Pública, o ressarcimento pelo servidor de prejuízos e danos a que ele der causa por dolo ou culpa. Nesse caso, a indenização é quando o servidor ele comete algum ato, alguma improbidade, algum tipo de... ele comete algum desvio, algum problema que cause um prejuízo. Então você tem que devolver aquele valor, seja por dano, seja por dolo ou por culpa. Ou seja você ter feito aquilo de propósito, aquele prejuízo você tenha causado ele propositalmente, ou tenha causado ele sem querer, digamos assim, que seria a culpa, né? Que é você, aliás, é a culpa que você não tem intenção ali de causar o prejuízo. A devolução será feita em parcelas cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento. A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração ou provento. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cessada, ou ainda aquela cuja dívida relativa à reposição seja superior a 5 vezes o valor da sua remuneração, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Esse é o prazo para quitar o débito. Se o servidor está saindo, foi demitido, foi exonerado, ou se ele se aposentou e teve a aposentadoria cassada ou cessada, ele tem esse prazo, 60 dias. É importante, gente, quando se trata de prazo, é bom memorizar, porque geralmente a banca vai te cobrar questão de prazo. Não sei se é o caso da FADESP, mas é bom você ter em mente esse prazo. Quando se tratar de exoneração ou cessação de disponibilidade, aposentadoria ou demissão do servidor em débito com erário, ele tem um prazo de 60 dias para quitar. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença posteriormente cassada ou revista deverão ser repostos no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo sob pena de inscrição na dívida ativa, que tem outro prazo, né? Aqui é o caso em razão de decisão liminar de que qualquer medida de caráter antecipatório de sentença posteriormente cassada ou revista, o prazo é 30 dias. O vencimento do subsídio, a remuneração e o provento não serão objetos de aresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos restantes da decisão judicial. Ou seja, não pode ser penhorado o seu vencimento, a sua remuneração ou o seu subsídio.
porque a lei determina somente no caso de prestação de alimentos, ou seja, no caso de pensão alimentícia, em caso de decisão judicial. Já determinou que você deve pagar a pensão alimentícia, então você é automaticamente descontado da sua conta aquele valor. Mediante autorização expressa do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros a critério da administração, ou seja, você pode utilizar, fazer consignados com o seu salário, com a sua remuneração, seu vencimento. Você pode fazer consignação. Claro, com autorização sua, obviamente, e também a critério da administração. Das vantagens. Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens. Gente, interessante detalhar também, você tentar memorizar, ou pelo menos o máximo possível você tentar lembrar dessas vantagens, porque esse conteúdo costuma cair em provas de concurso, costumam pedir esse tipo de conteúdo sobre vantagens, sobre remuneração, então é bom dar uma olhada em vantagens e tentar memorizar. Olha, indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais. Vamos ver cada um deles. As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam aos vencimentos ou provimentos para qualquer efeito. Olha, gente, esse parágrafo primeiro é bom você saber de cor. Tem bancas que gostam de pedir isso. É só você memorizar. Indenizações e auxílios pecuniários não se incorporam aos vencimentos ou proventos para qualquer efeito. Ou seja, essas indenizações e esses auxílios, eles só são aplicáveis na sua necessidade. Eles não são incorporados ao salário, eles não têm a ver com o vencimento. Ele é só aplicado ali num caso de necessidade. Você é necessário ser indenizado, você vai ser indenizado ali naquele momento. Tem que ter um auxílio, você vai receber aquele auxílio. Porém, cessando aquela situação de indenização ou de auxílio, pode saber que você não recebe mais, ou seja, não incorpora, ele não faz parte da sua remuneração, dos seus vencimentos. As gratificações e os adicionais poderão se incorporar aos vencimentos ou aos proventos nos casos e condições previstos em lei. Gratificações sim. Olha só, gratificações adicionais poderão se incorporar. Eu já quero dar para você uma dica, gente, aquela mesma dica que eu dei nos vídeos anteriores. Se você puder fazer uma tabelinha, ou pelo menos anotar no seu caderno aí, anote no seu caderno esses nomes, indenizações e auxílios pecuniários, coloca uma chavezinha, ou então coloca, tipo isso. Deixa eu fazer aqui só para você ver como você pode fazer no seu caderno. Ó, indenizações, auxílios. Ou você faz a tabelinha, ou você faz uma chave. Eu vou fazer uma chave. Vou colocar uma chavezinha aqui. Claro, isso aqui você vai fazer no seu caderno. Se você vai fazer também igual eu estou fazendo aqui no seu computador, também pode fazer. Você pode preencher no seu caderno aí. Olha só, não... Estou ruim hoje de teclado. Não se incorporam aos vencimentos, proventos para qualquer efeito. Pronto, olha só para você saber que não se incorpora. Aí você pode fazer olha, escrito aqui, indenizações. Só para você saber. E você pode fazer a mesma coisa com as gratificações e adicionais, que está dizendo que poderão se incorporar. Agora, você tem que colocar, tem que ter cuidado com essa palavra aqui, ó, poderão.
não está falando que vai se incorporar, eles podem se incorporar, de acordo com os casos previstos em lei. Então é interessante você colocar também a mesma coisa aqui, uma chavezinha, colocar os dois tópicos, que é gratificações adicionais, e colocar a chavezinha e colocar a anotação que sim, pode se incorporar. Não é dizendo que vai se incorporar, pode se incorporar nos casos previstos em condições em lei. Importante detalhar esses dois tópicos. À exceção daqueles que tratam os incisos 1 e 2, não será permitida a concessão das demais vantagens tratadas neste artigo aos servidores que sejam remunerados nos termos da lei por subsídio, ou seja, tais exceção daqueles que tratam os incisos 1 e 2. Quem recebe subsídio pode receber indenização e pode receber auxílio pecuniário, como eu falei. Como ele se incorpora ao vencimento, à remuneração, ao subsídio, aos proventos, a pessoa pode receber, digamos, se é um secretário de governo do municipal, de repente ele vai necessitar de algum auxílio ou de alguma indenização, ele tem que fazer alguma coisa lá que ele necessita de uma indenização. A gente vai ver aqui os casos de indenização. Como, por exemplo, ele vai precisar de uma ajuda de custo, por exemplo, uma diária. Ele pode receber, mesmo sendo mesmo recebendo subsídio, ele pode receber ajuda de custo. O vereador, por exemplo, também, que é pago por subsídio, ele pode receber ajuda de custo também ou um auxílio. Somente nesses dois casos. Demais, a gratificação adicional é proibido. Como a gente viu anteriormente, lá na outra sessão, a gente viu que fala que remuneração ele pode receber sim gratificações. Agora, no caso de subsídio, não é vedado esse tipo de coisa. Somente pode receber indenização ou ajuda de custo. Você tem que memorizar isso, tá? Pode cair na tua prova dizendo que quem recebe subsídio não pode receber ou pode. Você vai ter que entender essa situação para você não se confundir na prova. Em regra, quem recebe subsídio, que é o que? No caso, exemplo, vereador, secretário, prefeito, ele não pode receber nenhum tipo de gratificação ou adicionais. Agora, ajuda de custo, no caso de indenizações e auxílios pecuniários, pode ser recebido. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores. Então, quem recebe os acréscimos pecuniários, ele não vai contar para crescer no salário, não. É só naquele momento ali que está necessitando aquela gratificação, aquele acréscimo. Depois, não é necessário mais, já pode ser desvinculado do salário, da remuneração, no caso, do servidor público. Indenizações. Constitui indenizações do servidor ajuda de custo, diárias e transporte. Olha só, indenizações, ajuda de custo, diárias e transporte. Os valores das indenizações, bem assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento ou decreto. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque já está muito estendido. Na verdade, o meu horário está bem limitado hoje, eu estou saindo para trabalhar daqui a pouco. Então eu paro por aqui, tá? E se for o caso, eu conseguir mais tarde ou à noite, eu colocarei mais algum vídeo, falarei um pouco mais. Se não der, amanhã eu vou ver se eu consigo colocar um pouquinho mais de tempo estendido. Então paro por aqui. Você pode continuar lendo a lei normalmente. Repito, leia a lei, galera. Pode ler tranquilamente, leia aí, que tem muita coisa que você pode entender perfeitamente. Não é obrigado a ficar o tempo todo esperando só que eu poste um vídeo, tá? Embora eu agradeça a você que nos dá essa força, que nos dá esse voto de confiança, gente. Eu quero agradecer a todos, porque muita gente tem dito para mim, Jesusmar, eu estou acompanhando, eu estou assistindo todos os dias, estou vendo os vídeos, estou estudando com você. Muito obrigado mesmo, eu agradeço você que está inscrito no canal, você que dá aquele seu like, aquele joinha, você que se inscreve no canal, você que compartilha, muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração e eu espero que você continue com a gente aqui, tá? Mas isso não impede você ler a lei e procurar também compreender. Em caso de dúvida, você pode mandar mensagem para a gente, estaremos aqui à disposição para atender naquilo que for necessário, claro, dentro das nossas limitações. Um abraço para você, uma ótima semana.